Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Nesse dia tão importante para a nossa fé, Sexta-feira Santa, dia 18 de abril de 2025, dia da Paixão do Senhor, neste ano C. Vamos meditar com profundidade todas essas palavras que apontam diretamente para nosso Senhor Jesus Cristo e esse mistério da sua paixão, da sua dolorosa paixão, da sua entrega pela nossa salvação, pela nossa redenção. E a primeira leitura de hoje é retirada do livro do profeta Isaías, capítulo 52, do versículo 13 até o capítulo 53, versículo 12. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como o renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amados, é impressionante perceber que o cântico do servo sofredor em Isaías aponta diretamente para nosso Senhor Jesus Cristo com uma riqueza impressionante de detalhes. Nós vemos a dor, o sofrimento de Jesus, completamente chagado, desfigurado, não tinha nem aspecto humano. As pessoas já se assustavam com a sua aparência. Ora,
um primeiro impulso da nossa humanidade ao ver Jesus assim, nessa Sexta-feira Santa, olhar para a cruz, ver Jesus desfigurado, um primeiro impulso pode ser um sentimento de compaixão, até mesmo de pena. Olha, mas a tradição da Igreja, todos os santos, nos indicam que olhar para a cruz não é para sentir pena de Jesus, é para sentir arrependimento pelos nossos pecados, porque é por nossas iniquidades, é pelos nossos pecados que tudo isso aconteceu com Jesus. Por suas chagas somos curados. Entenda, meus amados, Deus não quer pena, Ele é todo-poderoso. Ressuscitado está. Ele quer que mudemos o nosso comportamento e que o paremos de ultrajar, de flagelá-lo com os nossos pecados e erros. Porque foi para nos lavar da mancha do pecado que Jesus se entregou. Então, sim, o maior sofrimento dele é ver que a humanidade continua a ofendê-lo. Hoje é dia de olhar com profundidade para a cruz e perceber: foi por mim, foi por você, que ele, chagado, ferido, se entregou completamente até a última gota de sangue. Do seu lado aberto jorram sangue e água, a Eucaristia e o batismo. Dali jorra uma igreja renovada, uma igreja que nasce do lado aberto de Cristo. Nós precisamos tomar posse dessa graça. Não podemos ficar olhando para a paixão de Cristo como se fosse um teatro, um mero entretenimento, mas é um lembrete, é um chamado à conversão. Nós precisamos olhar o tamanho do amor que Deus tem por nós ao ponto de se entregar completamente. E o que a gente vai fazer com esse amor? Não é olhar e sentir pena, é olhar e sentir compunção, contrição, desejo de mudança de vida. Que a Sexta-feira Santa possa ser um chamariz, um lembrete de que Deus sofreu por nós e continua a sofrer, aguardando a nossa conversão, a nossa mudança de vida. Ele quer nos salvar, se entregou para isso, mas tem muita gente decidindo pela própria condenação. É isso que dói até hoje no Sagrado Coração de Jesus, no chagado coração de Jesus. Vamos meditar o Salmo de hoje? É o Salmo 30, em algumas traduções, 31. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em Vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em Vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque Vós me salvareis, ó Deus fiel. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, o objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiai. Olha que salmo profético, olha que salmo profundo. Tanto que o salmo fala do servo entregando: ó Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O salmo já dizia isso lá no Antigo Testamento. E o refrão deste salmo responsorial é retirado de Lucas, da boca de Jesus. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É impressionante como que a palavra profética no Antigo Testamento é cumprida plenamente em nosso Senhor Jesus Cristo. É o servo sofredor que entrega nas mãos do Pai o teu espírito. Ele entrega o espírito,
Ninguém rouba a sua vida, ninguém rouba a sua alma, o seu espírito, ninguém retira nada à força dele, ele entrega. Jesus não seria aprisionado, não seria flagelado se ele não permitisse isto. Toda essa humilhação, toda essa entrega para a nossa salvação. Mas eu entrego, eu dou livremente. Não roubam de mim, eu dou a minha própria vida. Vamos refletir também a segunda leitura de hoje, que é retirada da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos do 14 ao 16, depois capítulo 5, versículos do 7 ao 9. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido. Por causa de sua entrega a Deus, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amados, olha que leitura magnífica. Ela vem nos mostrar este mistério já revelado, já desvelado no Novo Testamento. Tudo o que o Antigo Testamento previa acontece em Cristo e agora, nas cartas, fica consignado, fica explicitado para nós. Jesus Cristo, ele existe em condição divina, se encarna, vive como servo, sofre no seu corpo todas as dores que qualquer ser humano sofreria, exceto no pecado. Ele não pecou. Tirando o pecado, tudo ele sofreu como nós sofremos. Então a dor, a ansiedade, uma angústia no Horto das Oliveiras, a dor física na crucificação, a humilhação recebida com as cusparadas, com a nudez, com todo o deboche, tudo isso ele sofreu. E agora que ele é ressuscitado, está sentado à direita de Deus Pai, ele é o mediador entre Deus e os homens. E ele tem compaixão de nós porque assumiu a nossa carne e sofreu nossas dores para nos libertar. Ele clamou ao Pai para que não morresse, para que tivesse vida. E ele foi atendido, não sendo livrado do sofrimento daquela morte temporária, mas passando pelo sofrimento, pela morte temporária, agora assumindo uma vida em condição divina e plena. Ele está no céu, ele reina, é o Senhor Deus do universo. Que nós possamos olhar para a vitória em Cristo e tomar posse também para a nossa vida, porque quando somos humilhados e perseguidos, nós somos também servos de Deus, mansos, humildes, que se oferecem junto com Cristo em sacrifício para ressuscitarmos com Ele. Mas vamos agora, nessa leitura tão profunda do Evangelho, ler com a máxima riqueza de detalhes a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, do capítulo 18, versículo 1, ao capítulo 19, versículo 42. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?"
Responderam: A Jesus o Nazareno? Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com ele. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu. Conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele,
Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Neste momento, quando a palavra está sendo proclamada na ação litúrgica da Sexta-feira Santa, todos se ajoelham e há um momento de silêncio profundo e uma pausa. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou os 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como um túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, aqui nós vemos uma narração completa da entrega total de Jesus Cristo por amor a nós, para a nossa salvação. A Sexta-feira Santa é para a gente meditar profundamente sobre isso, olhar para todas essas leituras, olhar para a cruz, ver o tamanho do amor de Deus por nós. Alguns elementos são importantes nessa leitura que nós não vamos olhar para tudo, mas vamos pensar num conjunto. Mas eu destaco aqui algumas questões. Uma delas é aqui, quando Judas, o traidor, chega com vários soldados ali para prender Jesus e perguntam: onde está Jesus? Ele fala: sou eu. E este sou eu é o famoso eu sou, lá de Êxodo, onde Deus se revela para Moisés e diz o seu nome: eu sou. E Jesus falando ali: sou eu sou. Aqueles homens caem no chão diante do poder dessa palavra. É o nome de Deus dito pela boca do próprio Deus. Você imagina essa cena? É por isso que aqueles homens caíram. Você já imaginou essa cena? Muita gente já leu isso, esse evangelho, muitas e muitas vezes ao longo da vida. Mas você já imaginou? Olha, não estava chovendo, não tinha terremoto algum. Por que os soldados ali caíram quando Jesus disse: sou eu, com voz forte? É o nome do próprio Deus, dito pela boca do próprio Deus, porque neste nome há poder. E diante do nome de Deus, a terra treme, os iníquos caem no chão. Deus se oferece. Ele não vai ser morto. Quem diz que Deus está morto está fora da realidade, não está prestando atenção no mistério da redenção da humanidade. Deus é ressuscitado. Jesus Cristo é morto, mas ressuscitará. Nós aqui estamos olhando o mistério pascal, mas ainda estamos caminhando para o sepulcro, para a morte, ali onde Jesus vai parecer estar derrotado. E neste mundo, muitas vezes, tem gente que acha que acabou ali no sepulcro, Jesus foi só um agitador social e acabou. Não, ele é o Deus encarnado. E ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E diante do teu nome,
a terra treme. A terra treme. Nós precisamos acreditar que Ele é Deus e veio para nos salvar. Outra questão interessante é a túnica. Se partiram ali algumas partes da roupa de Jesus, a túnica não foi partida. Ela significa a unidade da igreja. A igreja é indivisível. Não pode existir milhares de igrejas verdadeiras. Só pode existir uma igreja, e essa única igreja brota do lado aberto de Cristo na cruz. A autoridade máxima dessa igreja é o próprio Cristo, que vai designando os seus servos ao longo da história. Cada servo, por ser humano, tem o seu pecado, tem o seu defeito. São Pedro tinha os dele. Nós vemos aqui, neste evangelho, Pedro negando Cristo 3 vezes, mas depois sendo perdoado e morrendo também crucificado, de cabeça para baixo, e reconhecendo indigno de morrer como mestre. Ao longo da história tivemos papas que erraram e acertaram, mas a igreja continua sendo conduzida. E é nosso dever rezar por todos os papas. E é nosso dever continuar participando do sacrifício de Cristo. Hoje é o único dia no ano que nós não temos a celebração da Santa Missa. É o dia da paixão e morte de nosso Senhor. Nós olhamos para a cruz, nessa ação litúrgica, veneramos essa cruz, beijamos a cruz, trazemos cravada em nós a marca da cruz de Cristo. Passando pelo batismo, somos libertados do velho homem, da velha mulher, para que um homem novo, uma mulher nova possam renascer em Cristo. E sempre que necessário, nós passamos pela purificação através do sangue de Cristo aplicado sobre nós na confissão, para caminharmos retamente rumo ao céu. O sacrifício redentor na cruz é uma oferta gratuita de Deus. Nós não merecemos e nunca mereceremos nada pelos nossos próprios esforços. É pelos merecimentos de Cristo que nós somos salvos. Por suas chagas fomos curados. Você está doente no mal, no pecado, na dor física, espiritual, moral, psicológica? Por suas chagas somos curados. Olhe para a cruz, clame o sangue de Cristo sobre a sua vida e você recebe a cura que vem do médico dos médicos, que ele mesmo também é remédio. O sacerdote, que ele mesmo se oferece como vítima em expiação dos nossos pecados para a nossa salvação. A cruz, naquela cultura, era sinal de derrota e humilhação. Para nós, é sinal de vitória e redenção, manifestação do amor de Deus sobre toda a humanidade. Olhe para a cruz, veja como Ele te ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.